Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus, Deus o guarda do maligno e o maligno não o pode atingir. Essa é a graça de Deus em nós. Nascer de Deus é vencer o pecado. É dizer que o pecado não manda e não tem a palavra final na nossa vida. E nós nascemos de Deus a cada dia. Porque a cada dia, quando nós vamos levando a nossa vida em Deus, a força de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a luz de Deus em nossa vida, nos dá força para combatermos o mal, nós combatermos o pecado. Talvez você possa se iludir e achar que nós não pecamos mais. E aí nós caímos até num outro pecado maior, que é o orgulho, que é a soberba, de acharmos que já estamos santos, e aí a gente não repara os pequenos pecados, ou pecados que são até grandes, mas por causa da coroa da santidade que nós colocamos em nossa cabeça, não somos capazes de perceber os pecados que nos rodeiam. É o contrário. A graça de Deus em nós, a graça que nos regenerou, que nos santificou, que nos renovou, nos dá a graça de a cada dia reconhecer que somos pecadores. E ir para aquele campo de batalha, ir para aquele campo onde reconhecemos que nós pecamos, e aí combater aquele pecado. Quando dizemos que quando nascemos de Deus não pecamos, é como dizer, aquele que nasce de Deus não se conforma com o pecado. Porque quem não nasce de Deus, peca e acha que é normal. Não, quando nós somos de Deus, nós falhamos, nós erramos e nós vamos pedir a graça de Deus para combater aquele pecado. Nós não nos conformamos com o pecado. Nós não normalizamos aquilo que não é normal. Nós não transformamos o mal em bem. Nós, pela graça de Deus, nos guardamos do maligno, para que o maligno não atinja, para que o maligno não nos roube para ele. Como é que o maligno rouba uma alma, um coração? Quando ele consegue fazer aquele coração se convencer de que o mal que ele faz não é mal, de que o pecado que ele faz não é pecado. E nós vivemos num mundo que dominado pelo maligno dessa forma. Tem gente falando mal da vida dos outros e acha que não é mal. Tem gente prejudicando os outros e não vê mal nisto. Tem gente vivendo ofensas graves a Deus e não vê pecado nisto. Aí o maligno é o vencedor. Agora, aquele que está em Deus, ele reconhece suas fragilidades e, acima de tudo, reconhece o seu pecado e trabalha com a graça de Deus para combater o mal e não se conformar com o pecado. Que possamos a cada dia renascer em Deus e a graça de Deus nos tornar vitoriosos no combate ao mal. Que Deus abençoe você.